E aí pessoal, meu nome é Felipe, sou aqui da Todos Constroem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal este que está tentando levar mais informações, dicas e conselhos para você que busca realizar o seu sonho no âmbito imobiliário. O tema do nosso vídeo de hoje é a respeito de planejamento financeiro para adquirir um imóvel. Esse assunto é mega relevante, então a gente quer trazer alguns pontos para vocês considerarem aí no processo de compra de um imóvel, ok? Então não deixa de se inscrever no nosso canal, compartilhar nosso conteúdo, comentar para criar uma interação dinâmica conosco e com os demais que estão assistindo o nosso conteúdo, para que a gente consiga disseminar cada vez mais informações aí nesse que é o sonho de muitos brasileiros. Então é um propósito grande que a gente tem de conseguir levar cada vez mais conhecimento para as pessoas, ok? Pessoal, se você está considerando iniciar um projeto de compra de um imóvel, o primeiro passo que você precisa iniciar é o seu planejamento financeiro para poder adquirir esse bem. Comprar um imóvel é uma das decisões mais importantes da vida de alguém, até pensando financeiramente, porque é uma quantia muito relevante e que a gente precisa estar bem preparado para que nada nos surpreenda aí nesse processo de compra e nos atrapalhe, né, causando no nosso sonho aí um pesadelo. Então, quando a gente fala de sonho e dinheiro na mesma frase, a atenção precisa ser maximizada, né? Então, é importante buscar orientações sobre o nosso planejamento financeiro e é para isso que a gente está aqui, para poder trazer alguns pontos relevantes para você considerar aí no momento da sua compra e fazer um estudo bem elaborado. Além disso, é importante destacar que as pessoas estão mais inteiradas sobre os assuntos econômicos ultimamente, têm buscado mais informações a respeito disso. Então é importante que nesse momento de um investimento tão alto, a gente tenha todo o embasamento possível para poder tomar as melhores decisões financeiras e que a gente tenha um trajeto mais tranquilo nessa aquisição desse imóvel, né? Então eu vou destacar alguns pontos aqui a seguir, que são os primeiros passos aí para a gente poder adquirir um imóvel. O primeiro ponto importante é possuir um valor de entrada para a compra desse imóvel. No caso de um financiamento imobiliário, que é praticamente 90% dos casos, você precisa ter pelo menos aí 20% do valor total dessa compra em cash, né, em grana mesmo, para poder dar de entrada para que a instituição financeira aceite o seu financiamento, tá? Então é importante que o primeiro passo que a gente precisa dar é juntar esse dinheiro para poder dar de entrada na compra do nosso imóvel. Geralmente esse dinheiro vem do fruto do nosso suado trabalho, não é mesmo? Então a gente precisa criar algum tipo de artifício em que a gente consiga reunir esse dinheiro, tá? Então um conselho bem importante é que a gente vá juntando esse dinheiro de forma investida, deixar esse dinheiro investido para ir rendendo juros e aí a gente consiga ter um montante que a gente quer para dar de entrada nessa compra desse imóvel, beleza? Então sem esse mínimo de entrada a gente não vai ter o nosso máximo, que é o tão sonhado imóvel que a gente quer. O segundo ponto a ser observado é se você vai usar a sua renda pessoal unicamente ou se você vai somar a sua renda com alguma renda a mais. Por exemplo, geralmente marido soma a renda com a esposa ou vice-versa, para que a gente potencialize a nossa renda e consiga um patamar maior de investimento e de financiamento, tá? É importante destacar, pessoal, que o valor investido mensalmente desse financiamento não ultrapasse 30% dessa renda somada, tá? Ou dessa renda única.
porque 30% a gente já vai estar comprometendo 1/3 de toda a nossa renda no investimento do imóvel. A gente não pode esquecer que tem todos os nossos outros custos aí diários, como alimentação, a própria moradia que você vai estar até esse processo de compra ser concluído, transporte, enfim, N fatores aí que vão impactar diretamente na nossa renda. Então a gente precisa estudar bem. Um conselho bem importante é manter esse investimento no imóvel no máximo em 30%, a não ser que você tenha muita segurança em que todas as suas outras despesas sejam controladas a ponto de você investir um pouco mais do que esses 30%, tá? Cabe ressaltar que qualquer investimento a mais também você consegue reduzir o prazo ou o custo de todo esse sonho, beleza? Então esse é o segundo ponto aí a ser observado. O terceiro ponto importante que precisamos abordar nesse planejamento financeiro é com relação aos modelos de financiamento e taxas de juros. O imóvel pode ser negociado diretamente com construtora ou com pessoas físicas, né? Ou pode ser negociado através de instituições financeiras aí esse financiamento. Quando a gente tem financiamentos diretos, a gente consegue condições um pouco melhores, né? Mais brandas com relação a parcelamento, a tempo de parcelamento, a taxa de juros. Isso se torna uma coisa mais negociável. Já quando a gente vai para o lado de instituições financeiras, a gente precisa se adequar aos modelos de financiamento que eles têm no mercado, né? Não dá para impor muita coisa. Então é um estudo bem complexo, mas que precisa ser feito para que a gente consiga se aprofundar cada vez mais nesses temas, principalmente com relação à taxa de juros. A gente tem vários modelos aí de cobrança de juros no nosso financiamento voltados ao mercado imobiliário, tá? Tem TR, tem IPCA, tem tabela saque, enfim. É importante a gente entender todas elas, se aprofundar nesses temas para que a gente consiga entender melhor em que terreno a gente está pisando, ok? O quarto e penúltimo tópico que vamos trazer aqui corresponde às despesas extras. Ah, Felipe, mas que despesas são essas? Pessoal, quando a gente trata de aquisição de imóvel, tem algumas despesas que a gente precisa colocar no nosso planejamento financeiro para não ser pego de surpresa aí. Por exemplo, aquela transição imobiliária que é cobrado o imposto de ITBI, né, que é o Imposto de Transição de Bens e Imóveis. Esse valor é um valor considerável, vai depender do seu município aí de aquisição do bem. Então é importante estudar qual que é o percentual em cima do valor venal ou valor de compra desse imóvel que você vai pagar desse imposto de ITBI. Além disso, tem todas as taxas cartoriais de registro do imóvel, certidão negativa de débitos do vendedor, enfim, tem algumas taxas aí que a gente precisa se atentar, beleza? Inclusive taxas de afiliação a instituições financeiras na hora de fazer o seu financiamento, ok? Também não esquecer daquelas taxas quando a gente fala de compra de apartamento, que são a entrega de chaves, ou se não os reajustes de NCC, que é aquele reajuste contratual que tem no decorrer da obra enquanto você espera o apartamento ficar pronto. Essas taxas costumam assustar bastante, então é importante a gente se aprofundar, estudar e trazer para o nosso planejamento financeiro para a gente não ter surpresa que nos faça cair da cadeira depois, ok? Pessoal, dentro disso ainda cabe orientar que a ajuda de um profissional da área jurídica, né, um advogado com especialidade imobiliária, um contador ou até mesmo um corretor de imóveis pode ajudar muito nessa etapa, beleza? Mas entender tudo isso é responsabilidade do comprador. Então, se preparar bem para as suas decisões e do seu planejamento financeiro não deixa de ser uma responsabilidade sua, ok? E para finalizar, pessoal, eu vou abrir para vocês aqui como é que foi um pouco da minha experiência quando eu comprei o meu primeiro imóvel e como que foi essa parte financeira aí do meu planejamento
para que vocês tenham um caso real aí de como que aconteceu as coisas. Como um bom engenheiro que eu sou, eu procurei um terreno para construir o meu imóvel do jeitinho que eu queria, né? Porém, eu sou um cara muito conservador, então num período de aproximadamente 3 anos eu fiquei juntando um dinheiro através do meu trabalho que eu exercia como engenheiro civil numa construtora, para poder organizar o meu valor de entrada nesse imóvel, ok? Quando eu escolhi o imóvel que eu ia investir, eu já tinha 70% do valor total desse imóvel para dar de entrada. Então eu consegui dar uma entrada bem relevante, ficou 30% do valor que eu negociei diretamente com a construtora o parcelamento, e aí eu consegui uma taxa de juros bacana, né? E um prazo também bem enxuto. Eu paguei esses outros 30% do restante do valor do imóvel em apenas 1 ano. Então eu consegui concluir a compra aí do imóvel de forma rápida. Porém, na hora que eu fui registrar todo o imóvel no meu nome após a quitação, eu tive bastante surpresa com relação às taxas de ITBI, taxas de escritura e de matrícula do imóvel para poder repassar tudo para o meu nome. Então assim, eu quase infartei na época, foi difícil, mas eu consegui arcar com as custas de todas essas surpresas, e depois de uns 3 meses mais ou menos que eu concluí aí a quitação do imóvel, que eu fui conseguir quitar todas as despesas de taxas que veio no decorrer aí da compra, né? Foi uma aventura todo esse trajeto, eu tinha poucas informações e por isso que eu quis trazer mais informações aqui para vocês, e essas aventuras precisam ser minimizadas e é por isso que a gente está trazendo conteúdo desse tipo. E aí pessoal, com essa experiência que eu adquiri nessa compra desse imóvel, hoje no próximo imóvel que eu for adquirir eu faria algumas coisas diferentes. Primeiro, eu não utilizaria tanto capital próprio para pagamento de entrada do imóvel, né? Como eu disse, eu usei 70%, sendo que eu poderia utilizar uma quantia bem menor. Eu optaria em estudar melhor o mercado de investimento, pegar meu capital, deixar investido e utilizar o financiamento bancário no máximo possível para que eu consiga utilizar dos juros que está rendendo o meu capital, pagar as parcelas ou cobrir os juros das parcelas. Eu não me descapitalizo e aí eu utilizo ainda a verba que o banco me dispõe, né? Então, não deixa de utilizar o financiamento bancário de forma inteligente. Isso é um ponto importante para a gente poder fazer o nosso planejamento financeiro de forma eficaz. Então, para finalizar, eu quero trazer aqui todos os pontos que a gente destacou para a gente deixar como lição de casa aí de estudo, ok? Para que a gente construa o nosso planejamento financeiro da melhor forma possível. Então, o primeiro ponto que a gente destacou foi que a gente precisa de um valor de entrada para dar na aquisição ou financiamento desse imóvel e que esse valor gere em torno de 20% no mínimo, ok? Guardar o dinheiro necessário para alcançarmos o valor de entrada. Esse dinheiro precisa estar investido para render juros, beleza? Então a gente precisa trabalhar aí de alguma forma e criar a condição de guardar dinheiro para poder dar de entrada no nosso imóvel. Terceiro, a possibilidade de soma de renda com um familiar. Isso é um ponto importante que precisa ser levado em consideração. Então vê se você consegue essa condição ou não. Limitar o desembolso mensal em 30% da nossa renda, tá? É importante que a gente não ultrapasse esse percentual para não se comprometer com o nosso dia a dia. Negociação de compra direto ou através de financiamento, a gente precisa entender qual que é o modelo de negócio que a gente vai adotar. O modelo de financiamento que a gente vai adotar, as taxas de juros que a gente precisa estudar para ver qual que se encaixa melhor aí no nosso perfil ou no perfil que está disponível no mercado. As despesas extras que a gente vai ter, como taxas de município, cartoriais, enfim, vamos estudar
qual que a gente vai precisar pagar, em que momento que a gente vai precisar pagar, para não ter nenhuma surpresa. A gente buscar auxílio de profissionais é sempre importante para que a gente tenha um embasamento muito maior aí e tenha indicações melhores de condições para esse planejamento financeiro. E também coletar experiências de familiares, amigos ou exemplos práticos que a gente consiga coletar o máximo de informação, assim como eu trouxe aqui no final do vídeo para vocês, para poder conquistar esse grande sonho com um planejamento financeiro bem executado. Afinal, pessoal, nada melhor do que aprender com o erro dos outros, não é mesmo? Essa é a melhor forma de aprender. Então é isso, espero ter ajudado de alguma forma aí com esse conteúdo, mostrando quanto o planejamento financeiro é relevante no processo de compra de um imóvel e a conquista de um sonho, beleza? No caso de dúvidas ou se quiserem deixar suas opiniões sobre esse assunto, não deixe de comentar aqui no nosso vídeo. Teremos o maior prazer em criar essa dinâmica de comunicação, responder vocês, para aprender cada vez mais um com os outros e beneficiar mais pessoas. Não deixem de se inscrever no nosso canal, compartilhar o nosso conteúdo com seus amigos. Ativa as notificações também para ver nosso conteúdo diário que tem saído e tem ajudado muitas pessoas. E que a gente consiga alcançar cada vez mais sonhadores aí, para que eles consigam ter várias informações a respeito do mercado imobiliário. Beleza? Contamos com vocês nessa ajuda. Obrigado por estarem aqui até agora. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Valeu!